Saudações a todos. Este é o primeiro episódio do programa de entrevista As Nossas Vozes, uma iniciativa dos trabalhadores da educação do PCB São Paulo. Nosso primeiro convidado é o Paulo Henrique Mota, trabalhador municipal da educação e filósofo, que se formou na Universidade de São Paulo e desenvolveu a pesquisa intitulada A Relação entre a Ciência Humana e a Revolução no Jovem Marx, sob orientação do professor Vladimir Safatli. O Paulo é autor de 2 artigos científicos, o primeiro intitulado A Noção de Essência Humana no Jovem Marx, que foi publicado no volume 9 da revista Filogênese, em 2016, e o segundo intitulado Em Busca do Materialismo Perdido, publicado no volume 14 da revista Ângelos Novos, em 2019. Atualmente, o Paulo é membro do Grupo de Estudos de Práticas Docentes e se dedica aos estudos de pedagogia, trabalha na educação básica e ainda prepara um novo projeto de investigação em filosofia da educação, sobre o qual ele vai nos contar um pouquinho hoje. Paulo, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Muito obrigado por estar. Eu fico honrado por estar participando do primeiro episódio do programa Nossas Vozes aqui do partido. E eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo aqui no podcast. Paulo Mota, a primeira questão a ser feita é a seguinte: o que te motivou a realizar uma pesquisa acadêmica sobre a obra do jovem Marx e a que resultados você chegou? Diz aí pra gente. Desde que eu comecei o curso de filosofia, eu eu estudei muitos filósofos, né? Então, já no primeiro semestre, a gente estuda 4, 5 filósofos, no segundo, idem. E aí, já no primeiro ano, eu tive o privilégio de participar de um grupo de estudos que estudava o Capital, né? E aí, eu percebia que as discussões eram muito no lado econômico, muito pelo campo sociológico, histórico. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa de iniciação científica, eu levantei essa hipótese. Dentre tantos filósofos que a gente estuda, eu queria saber então qual que se o Marx ele era filósofo, né? Se ele pertencia à história da filosofia e se ele era filósofo, então qual que era essa sua filosofia? Bom, e aí foi então a partir. Então, primeiro eu comecei lendo o Capital a partir desse grupo de estudos já no primeiro ano. E aí, a partir do terceiro ano, eu comecei a pesquisa e eu me dei conta que era no jovem Marx que estava concentrada a sua filosofia, né? Porque, basicamente, assim, para que o jovem Marx seria o período entre 1843 a 1846, né? Até a ideologia alemã. E, e aí, é, depois que eu fiz uma disciplina sobre Marx, a gente leu alguns textos, né, do jovem Marx. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que existiam 2 conceitos, né, que o Marx eram centrais assim para o jovem Marx, para que ele articulava o pensamento dele, que era a essência humana e era a revolução, né? Então, a partir desses 2 conceitos, a minha pretensão na pesquisa era desvelar a filosofia que era que estava latente no pensamento do Marx. E a partir dessa filosofia, depois eu pude verificar que ela não se manteve apenas no jovem Marx. Pelo contrário, ela se mantém até o final da sua vida. Essa mesma filosofia que a gente poderia basicamente chamar de filosofia da revolução, né? Mas aí então, a partir da pesquisa, eu, eu consegui fazendo uma leitura sistemática do, dos conceitos, né, de essência humana e revolução, que aparecem em todas as obras do jovem Marx, esses conceitos, né? Desde da crítica à filosofia do direito do Hegel, aparece ser genérico lá, né? E que seria essência humana, né, basicamente. Quer dizer, então aparecem esses 2 conceitos. Então, o que seria, nos resultados, o que seria então essência humana? Eu pude verificar que essência humana, por Marx, é basicamente o ser genérico, né? Ele
é ser genérico, ser comunal e também o ser social, né? São todos esses termos, eles são basicamente sinônimos, né, para poder compreender o que é a essência humana. E lembrando também que essência humana é um conceito eminentemente filosófico, né? Isso também foi outra motivação que eu tive para poder seguir com a pesquisa, né? Então, tentando compreender o que o Marx compreendia com a essência humana, eu ia, por esse conceito, conseguir desvelar essa filosofia latente do pensamento do Marx. Então, o que é essência humana para o jovem Marx? Seria o ser genérico, ser comunal, ser social. E tudo isso, o ciência humana significa basicamente o conjunto das relações sociais. Quer dizer, todas essas palavras, todos esses termos, eles têm o sentido de demonstrar o homem como totalidade das manifestações sociais formadas historicamente, segundo a interação mútua determinada entre os indivíduos, né? Então, todos os modos de expressão dos sentimentos, né? Amor, ódio, dos sentidos, os regimes de produção, a comunicação linguística, as matrizes psicológicas e etc., em uma dada organização social histórica, elas objetivam a essência humana na concepção marxiana. Então, para Marx seria basicamente assim: se você quer compreender o que é essência humana, você tem que olhar para o mundo. E é aí que você vê o homem, né? Que esse mundo ele é determinado historicamente, né? Ele é formado historicamente. E o que seria a revolução? Para o jovem Marx, revolução ele teria basicamente dois sentidos, né? Seria a revolução política e a revolução comunista, que seria, de um lado, a revolução comunista seria a revolução radical, que seria também a revolução social. A revolução política, ela é uma revolução parcial, uma revolução unilateral, no sentido de que a revolução política que aconteceu na história, que foi a revolução burguesa, né, que tem como mais ilustrativo a Revolução Francesa de 1789, a revolução política ela não visa modificar as condições sociais de uma dada sociedade. Ela só visa transformar as condições políticas, né? Então, o que acontece na revolução política? Acontece pelo menos a revolução política que a burguesia realizou. Só mudou a classe dominante, né? E na Revolução Comunista, que é a Revolução Radical e a Revolução Social, e também que tem e que o Marx ele também associa com a emancipação humana, ela, ela sim visa a transformação geral da sociedade, né, em função da igualdade social, né? E aí tem um sujeito histórico que vai realizar essa revolução comunista ou a revolução social, que é o proletariado, né? E aí então, e aí então a gente pode se perguntar, né? Então, a revolução ela vai realizar a essência humana, é isso? Sim, a gente pode dizer isso. Que para o Marx ele pensa a revolução como forma de realização da essência humana, porque no capitalismo, né, como se manifesta a essência humana atual, a essência humana ela é sempre alienada, né? Ela é sempre perdida. Mas isso não quer dizer que não existe uma essência humana porque ela está alienada. Não. É que é uma essência humana negada. É uma essência humana alienada, né? No capitalismo. Ela só pode ser uma essência humana positiva, né? No, em uma sociedade socialista ou uma sociedade comunista. E aí, ou seja, na transformação da sociedade capitalista também tem a transformação da essência humana em direção para a essência humana em uma sociedade comunista. E aí fica a questão. Então, o Marx ele seria só mais um idealista, pensando que se trata apenas de realizar a essência humana na história? Não, porque quando o Marx coloca que o sujeito histórico, né, o proletariado,
ele tem, ele tem como objetivo histórico fazer a Revolução Comunista, quando ele coloca o comunismo, ele coloca como orientação, né, desse sujeito histórico. Ou seja, é uma orientação prática para que haja essa transformação da sociedade atual e dessa essência humana atual. Porque, a rigor, o Marx mesmo nunca definiu quais são as características que definem a evolução, a, uma sociedade comunista. Ao contrário, essa sociedade ainda ela é inteiramente indefinida, né? Não se sabe as características que definem essa sociedade. E, por consequência, não é possível saber quais são as características da essência humana, né? Uma evolução numa sociedade comunista. Então, quando Marx pensa que de fato é somente uma sociedade comunista que é possível realizar a essência humana, ele não tá, ele coloca como uma orientação para a prática, porque ele mesmo também não sabe como que é essa nova essência humana e como que vai ser essa nova sociedade. Só sabe que ela é a negação e a superação da sociedade capitalista. Muito boa análise, excelentes questões. E agora eu te pergunto, Paulo, de que maneira essa sua preocupação filosófica com conceitos e categorias como essência humana, materialismo histórico e revolução se articulam com a sua prática concreta de trabalhador da educação? Eu posso dizer que a minha pesquisa ela me ajudou a constituir uma visão de mundo, né, no qual eu me posiciono eticamente tanto no trabalho, né, na minha atuação na educação, quanto na sociedade, né? Então essa visão de mundo ela contribui, por exemplo, para eu conseguir discernir sobre as possibilidades práticas para a transformação da sociedade, porque lembrando, né, como eu desenvolvi na primeira resposta, entre a relação entre a sociedade em que vivemos e a essência humana, né? A configuração da essência humana. Então, então só é possível então a gente pensar uma nova essência humana a partir de uma nova sociedade. Então, eu penso que seria pela educação, a educação ela entraria como um componente potencial para a transformação dessa sociedade e, portanto, da transformação da essência humana, né? Tá? Então, a partir dessa visão de mundo, ela pode contribuir, por exemplo, para que eu consiga discernir qual que é o tipo de educação capaz de transformar essa sociedade, porque a educação por si só, ela não é transformadora. Assim como existe na política diversas formas de fazer políticas, de práticas, de modelos políticos, também na educação existem diversos modelos educacionais. Esses modelos educacionais eles podem ser, divididos em dois modelos, né? Dois modelos distintos pela sua ideologia, né? Então, de um lado, a gente tem aqueles modelos educacionais que eles querem apenas conservar essa ordem social, e tem aqueles modelos educacionais que querem mudar essa ordem social, né? E é isso que, com a filosofia de Marx, muito presente ainda na minha, na minha constituição ideológica e ética, com isso, ela contribui constantemente para que eu consiga, então, pensar, por exemplo, o que é uma prática docente, né, que ela, que ela tem uma visão transformadora, né, radical, de uma transformação radical da sociedade. E, da mesma forma, eu consigo ver o que é uma prática docente, é uma prática educacional, que ela não tem essa pretensão, que ela não visa mudar a sociedade, e que na verdade ela só conserva. E também consigo, inclusive, distinguir quais são as práticas educacionais que apenas parecem que mudam essa sociedade e que, no entanto, efetivamente não transformam, né? Então, eu penso que essa pesquisa contribuiu em muito para o meu pensamento crítico
né, sobre o que de fato a gente deve fazer e quais são as práticas que devem ser sancionadas, as que devem ser repudiadas e quais devem ser aceitadas e assim por diante. Maravilha, hein? Agora, antes de terminar, eu quero pedir que você conte um pouco pra gente sobre os seus novos planos de pesquisa em filosofia da educação. O que você tem planejado? É uma boa pergunta sobre essa da pesquisa, porque eu ainda não tenho concretamente nada definido, né, sobre a pesquisa, mas eu, no entanto, eu tenho um esboço que e eu pretendo pesquisar é basicamente a discussão entre a educação popular e educação escolar, porque novamente, né, como a, a pesquisa em Marx e no marxismo, que eu também abordei na iniciação científica, eu pude verificar que existem também muitas leituras, né, do marxismo. E isso foi, eu pude verificar lendo os marxistas do século XX, alguns franceses e marxistas, né? E aí, na educação, não é diferente. Quer dizer, existem educações que são conservadoras e existem educações existe a educação hegemônica e também existem educações que são contra-hegemônicas. E nisso e é isso que eu quero pesquisar pelo menos no projeto de mestrado, que é ver então quais são as divergências, quais são as similaridades, quais são os pontos em comum, né, de duas pedagogias que são de duas educações que são contra-hegemônicas, né? Então, de um lado a educação popular, de outro a educação escolar. Então, eu eu ainda estou verificando, pesquisando, lendo o aspecto que eu vou abordar nessa discussão, né? Justamente para verificar então quais são, qual que é o modelo educacional revolucionário, correto? E, e quais modelos revolucionários e por que eles se distinguem, né? O que eles querem transformar, cada um à sua forma, né? De que maneira cada um quer transformar a educação e a sociedade, cada um à sua forma. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Por favor, deixa aí um e-mail de contato para os nossos ouvintes que quiserem dialogar e conhecer mais os seus trabalhos. Obrigado, Gustavo. Sim, sim, eu vou meu e-mail para quem quer entrar em contato comigo é phmota@gmail.com. Então, para quem quer discutir também sobre filosofia da educação, marxismo da educação e tudo mais, pode estar me escrevendo, enfim, também para outras coisas. Eu tô, estamos aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.